Oi, gente, vocês que acompanharam o Canteiro de Inquietudes ao longo desse ano, eu queria então postar esse vídeo aqui com a nossa mensagem de encerramento do ano, e nós vamos disponibilizar também no Canteiro a versão impressa para vocês acompanharem. E queria fazer isso aqui lendo um texto da carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo final, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz assim: Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E aí ele prossegue dizendo sobre estas armas que a gente vai precisar empunhar para construir um novo mundo que Deus deseja para nós, uma nova sociedade. Então é nessa perspectiva aí da construção do novo que eu queria conversar com vocês com base nesse texto, provocados por esse texto, nessa época do ano em que as pessoas levantam, na verdade, tantas formas de desejar aos outros, aos amigos, aos queridos, um feliz 2013, um 2013 diferente, já que me parece esse é o desejo de todos nós. Mas eu queria desmistificar, a princípio, algumas dessas receitas que são dadas na tentativa da gente construir este ano diferente, esse ano novo que a gente quer. Por exemplo, às vezes a gente tem a tendência de achar que boa vontade somente pode construir uma nova realidade. Mesmo que boa vontade seja importante em todas as coisas que a gente venha a fazer na vida, a verdade é que a boa vontade sozinha, na melhor das hipóteses, pode produzir uma atitude mais positiva para com a vida, mas de concreto ela não vai construir a nova realidade, o novo mundo que a gente quer construir. Num segundo momento, as pessoas querem transmitir aquilo que elas chamam de pensamento positivo, através de mensagens, através de mantras, às vezes, elas tentam infundir nas outras pessoas um pensamento positivo para encarar a realidade. Olha, a gente pensar com otimismo é fundamental, mas sozinho também esse otimismo não vai poder produzir um mundo diferente, um mundo qualitativamente melhor que nós queremos e que eu entendo que é sonho de Deus para a nossa vida. Então a gente precisa descartar também isso como possibilidade. Num terceiro momento, as pessoas também têm a intenção, ou às vezes têm a ideia de que a doutrina certa, você crê na doutrina certa, você crê na coisa certa, isso por si só pode produzir uma nova realidade, um novo mundo. Ainda que a ortodoxia seja importante, e ela é, e a gente precisa cultivar, mas pensar corretamente sobre as coisas, sem a devida ação e sem os devidos instrumentos para a transformação, isso sozinho não vai poder gerar em absoluto a transformação das coisas. E por fim, num quarto momento, a gente pode entender, a gente às vezes é levado a entender que as boas ações, elas podem produzir por si só uma nova realidade. Ainda que pessoas que pratiquem boas ações sejam fundamentais na construção de uma nova realidade, mas elas sozinhas não vão poder construir isso. Eu costumo dizer que essas pessoas são providenciais e necessários carregadores de pianos, mas não são aquilo que eu chamo de artistas criativos. Aliás, eu chamo não. O Chesterton ele chama de artistas criadores, não é? Os artistas criadores dessa nova realidade. Então, assim, pensar dessa forma não vai ajudar a gente a construir o 2013 e o ano, não somente o ano, mas a realidade diferente que a gente precisa construir. Então, assim, inspirado pelo texto, eu gostaria de pontuar aqui 5 aspectos que nos ajudam, na verdade, rapidamente, a construir uma nova realidade para nós. Primeiro, o texto diz que é preciso a gente buscar a força e o poder de Deus para construirmos essa nova realidade.
Ora, se Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o único que pode nos dinamizar com a sua força, com o seu poder para construirmos uma nova realidade. Segundo lugar, o texto nos diz que a gente precisa encarar a vida com aquilo que eu chamo de realismo esperançoso. Perceba que o texto vai falar sobre lutas que nós vamos ter. O texto nos convida, na verdade, para uma guerra, não é para um piquenique. Então, o texto que nos conclama para essa guerra, ele não tem um tom lúgubre, um tom fúnebre. Pelo contrário, ele deixa certa a vitória que nós teremos se nós lutarmos empunhando as verdadeiras armas que Deus disponibiliza para nós. E na sequência, num terceiro momento, o texto nos fala que a gente precisa cultivar uma coisa às vezes esquecida, que a gente chama de discernimento. O discernimento é importante porque ele diz que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, não é contra as pessoas desse mundo, mas contra estruturas malignas, estruturas espirituais, contra sistemas. E então a gente precisa de discernimento para saber distinguir inimigo de aliado, para não lutarmos contra o aliado e deixarmos o inimigo correndo à solta. Tá certo? Na sequência disso, num quarto momento, o texto vai nos conclamar a empunhar as armas que vão transformar esta realidade que nós temos, essa atual realidade precária, essa atual realidade marcada por violência, por muitas coisas que nos desagradam. Então estas armas, elas precisam ser empunhadas no temor de Deus. A gente precisa estar capacitado com cada uma delas para não transformarmos o uso destas armas em uso que gere mais violência, mais discriminação, mais exclusão. Pelo contrário, essas armas devem ser empunhadas para lutar contra o nosso real inimigo em favor da construção de um mundo que Deus quer para nós. E por fim, o texto nos conclama para aquilo que eu chamo de espiritualidade generosa. Talvez até um pouco de plagiando aqui, fazendo uma adaptação, né, da ortodoxia generosa, um movimento que está aí em voga. Mas o que eu chamo de espiritualidade generosa é uma espiritualidade que inclui. Por exemplo, o apóstolo Paulo aqui na epístola, ele termina o seu texto conclamando os efésios a orarem por si próprios, por ele, o apóstolo Paulo, e pelos outros, uns pelos outros. Isso é que eu chamo de uma devocionalidade generosa. Uma devocionalidade que rompe aquela lógica perversa do caminhando vou para Canaã, se você não vai, não me impeça a ir. Então ela rompe com o individualismo e trabalha, na verdade, na lógica da generosidade, da inclusão. Por fim, eu gostaria de dizer para vocês aquilo, usando aquela mesma expressão que o apóstolo Paulo começa o texto que nós lemos. Finalmente, amigos e amigas, chegamos mais uma vez às portas de um novo ano. Desta feita, o 2013. E nós temos, na verdade, a oportunidade de fazermos diferente do que a gente já fez até aqui. E agora, para a gente fazer esse 2013 diferente, a gente vai precisar ter essas atitudes que nós enumeramos agora há pouco. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, não, por favor, peço encarecidamente, não descanse com a certeza, ainda que real, de que o céu lhe aguarda. Eu oro, eu peço a Deus para que esse mesmo Deus não deixe você pregar os olhos um segundo sequer deste novo ano, enquanto você não arregaçar as mangas e trabalhar para construir o reino de Deus, que é um projeto que começa para agora. Só assim vai fazer sentido aguardarmos um céu para além do túmulo. Feliz 2013, Deus